Casa, tá animado, tá desanimadinho? Vamos juntar a força e viver bem essa quinta-feira. Olha lá, pegou no tranco já. Graças Olha a Fernanda, me deu um ânimo. Gostei. Eu não te dei, né, meu amigo? Não, deu sim, a gente deu muita risada hoje. A gente toda manhã. Nossa, mas hoje foi demais, né? A gente chorou de dar risada. Você tem algum medo de algum bicho? Assim, todos. Eu acho que todo bicho tem que estar longe de mim pra estar bem. Porque eu não gosto de nada, amiga. Eu não gosto de barata, não gosto de escorpião. Escorpião não, eu tenho gostar, pavor. Ninguém gosta. O escorpião é perigoso, inclusive. É, assim. pelo amor de Deus. Mosquito, eu tenho pavor de mosquito. Mas você sabe que muita gente tem muita paura com barata? Eu não tenho tanta, eu pego, jogo fora. Pelo amor de Deus. Pego. Assim, eu mato, né, gente? Porque também não é tanto assim, mas eu não gosto. Luísa Mel, corre aqui. Cadê os defensores dos bichinhos? Não, mas acho que cada um no seu lugar, não é verdade? Então a gente vai entender hoje, se você ir na sua casa, tá tendo essa visita inesperada, seja o que for, gente. A gente pensa muito no mosquito da dengue também. Sim. Como que você pode prevenir isso? Porque a gente também não pode ficar fazendo só depois que aparece. Formiga, é uma porcaria. Nossa, formiga. elas aparecem e formam rastros, E é né, na nossa sujo, pia. é um bicho sujo, que anda em um monte de lugar, depois aparece em cima da nossa comidinha. É verdade. E, não, além de como prevenir também, o que fazer depois que já tá, né? Assim, quais os bichos que aparecem aí na sua casa, também manda pra gente que a gente quer saber, né? Como participação também. Tá certo. Além desse assunto tão importante e necessário para todo mundo, a gente tem notícia e informação para você. O Falando Nisso está no ar. Faculdade à distância supera a presencial. A disparada no número de matrículas e também de cursos à distância nos últimos anos veio acompanhada de uma preocupação: a qualidade do ensino oferecido. Esse modelo passa por transformações no país, que podem mudar o perfil de muitos destes públicos e alimenta a expectativa de um crescimento menos acelerado nos próximos anos. No estúdio, vamos falar sobre dedetização com a líder dedetizadora. Tem destaques da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 25 de setembro, Falando Nisso começou. Vamos lá então para nossa mensagem, que é tão bom a gente refletir, né? E essa mensagem pode até te ajudar a sair de um desânimo, que muitas vezes você está ali descontente, a gente precisa aprender a se contentar com o que nós já temos. Não, e ter fé também, né? Assim, ser grato. Eu acho que a gente tem que ter gratidão, porque gratidão tranquiliza a nossa alma, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, de ser grato pelas coisas que a gente tem, né? De exercer a gratidão todos os dias. Ontem mesmo eu falei que a gratidão trazia prosperidade. Com certeza. Então, se você está numa situação, ou se coloca numa situação de descontentamento, valorize o que você tem. Porque se você parar para pensar, é o suficiente para você ser feliz. Às vezes você já tem muito mais que um dia você pediu e também a gente deixa de valorizar. Tá vivendo tanto no automático, verdade. Né? E nem enxerga. E não enxerga o que a gente já conquistou. Então fica a dica para vocês. Vamos lá, vamos ser contentes com o que temos, tá certo? Tem sorteio para você concorrer aqui no nosso Instagram. Vou mostrar para você um a um, tá certo? Vou voltar aqui e me dá até um branco onde que eu tenho que ir, gente. É aqui, ó, nos repostados. Olha só, tem um cooler do Sicredi para você, muito bacana, que você pode concorrer. Também tem a escova elétrica Oraljet, tá? Nessa escova elétrica, a Ortovip quer te presentear e até ensinar como usar. Olha só o kit da Cooper, delicioso para você, com um monte de coisa gostosa que todo mundo ama. E também aqui na Polipet, tem um kit com itens para o seu bichinho de estimação e para você também. O sorteio vai ser amanhã, tá, gente? Dia 26 de setembro, sexta-feira, amanhã. Dá tempo de participar ainda. O local de retirada para o prêmio que você ganhar está descrito no post, tá? Todas as informações para concorrer você encontra no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. É amanhã, então corre que dá tempo de participar ainda. Boa sorte para todo mundo que for participar. Nossa, amanhã a gente tem um programa especial, viu? Estarei lá ao vivo na Polipet, a Ana vai estar aqui no estúdio, então vai ser bem legal também, tá certo? Além dessa revelação dos prêmios e dos sortudos. Vamos lá então, perguntinha da enquete. Uma das maneiras que você conversa com a gente, tá bom? Pelo WhatsApp 12 99716 7989, você responde a seguinte perguntinha. Você vai colocar hashtag sim, tudo juntinho, como está escrito na tela, ou hashtag não, também tudo juntinho. Você recebe
visitas indesejadas na sua casa? A gente colocou aqui exemplos, tá bom? Formiga, barato, escorpião, outra coisa mesmo, ou muito mosquito. Rato, morcego. Pelo amor de Deus, tem um monte de coisa que infelizmente pode aparecer sem a gente querer, né? Então você coloca a hashtag sim, o que você recebe de visita. Ou hashtag não, até mesmo se você já fez uma dedetização na sua casa. E ó, tem aqui na minha mão 2 ingressos para o Cinemark que vão ser sorteados no último bloco. Então, usando a hashtag falando nisso, neste número aqui, 997-167989, é o mesmo número que você participa da enquete e manda também a sua participação. Conta que bichinho que aparece aí na sua casa, que visita indesejada te causa mais medo, preocupação, se já aconteceu alguma coisa, manda o seu depoimento pra gente e sua dúvida também usando a hashtag falando nisso para concorrer ó, a um par de ingressos para o cinema. Tá certo. Quando a gente fala em pragas urbanas, muita gente imagina que elas aparecem assim de repente, né? Sem motivo, mas a verdade, gente, é que elas seguem um ciclo natural que varia de acordo com o clima, a disponibilidade também de alimento, de água e até abrigo. Pensando nisso, será que a prevenção é mais efetiva que o combate? E para explicar isso para a gente recebe aqui a Camila, da Líder Dedetizadora. Boa tarde, bem-vinda, Camila. Obrigada. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Um tema necessário, a gente que agradece mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se pega nessa situação e não sabe o que fazer. Vamos prevenir primeiro. Se você já tem um problema, a Camila já traz informação. Mas prevenção mesmo é a melhor alternativa que o combate? Bom, eu acho que o tema prevenção, ele é válido para qualquer assunto, né? É melhor a gente prevenir uma doença, por exemplo, do que tratar essa doença. Então, quando a gente fala aí de controle de pragas, a gente, antes de entrar com uma aplicação química ou fazer alguma intervenção no ambiente, a gente tem que entender quais são os motivos, né? Quais as condições aquele ambiente está trazendo para que você tenha um problema efetivamente com uma infestação. Não adianta a gente chegar e ficar só agindo quimicamente no ambiente se você continua tendo um ambiente que é propício para o desenvolvimento das pragas. Qual o ambiente que acaba sendo propício para atrair essas pragas e esses bichos? Quando a gente vai fazer um tratamento em algum local, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a disponibilidade de abrigo, de acesso, de alimento que essas pragas têm para se desenvolver nesse ambiente, né? Então, antes de você chegar e fazer qualquer tipo de intervenção, a gente olha e fala, bom, aqui, por onde essas pragas podem estar entrando aqui? Quais são as condições onde ela encontra para se abrigar, para se desenvolver e quanto de comida, de alimento e água você está oferecendo que faça com que ela fique nesse ambiente. Se você tiver esses 4 elementos acontecendo no ambiente, certamente você vai ter um problema com uma infestação. Camila, parece que antes era assim, quando está chovendo a gente tem que ficar mais atento. Mas parece que agora, com muita chuva, com pouca chuva, com muito calor, pouco calor, tá seco, tem bicho que gosta disso, né? Não sei se eles variam, se reveza bicho por bicho, o que gosta. Turmas do bicho que vai, tipo, você vai... no verão é isso, no inverno é aquilo. Ai, meu Deus, tá difícil, né? Mas tem um período que a gente precisa ficar mais atento a essas pragas ou não? Bom, as pragas, elas têm um desenvolvimento diferente ao longo do ano, né? Então, quando a gente fala aí de verão, primavera e verão, com o aumento da temperatura, a gente tem uma taxa metabólica mais acelerada desses animais. Consequentemente, a gente tem um ciclo de desenvolvimento mais curto e uma taxa de reprodução mais acelerada. Então, o que acontece? Um inseto que demoraria em torno, por exemplo, de 40 dias para se desenvolver, nessa época do ano, ele passa a se desenvolver em 20 dias. Né? Então, você tem um inseto virando ativamente potencial de reprodução em 20 dias. Com isso, acontece o boom populacional e as pessoas começam a perceber mais esses animais nos ambientes. Né? Quando a gente está falando aí na época de outono e inverno, o que acontece? Ao contrário do que as pessoas imaginam, elas não deixam de existir, elas só mudam o comportamento, né? Então, muitos insetos, eles não têm a capacidade de controlar a própria temperatura. Então, eles começam a buscar abrigos, locais mais protegidos e mais quentes, para que eles consigam passar por essa época. Com isso, as pessoas têm a falsa sensação de que eles sumiram, que eles não morreram, né, que não existe mais. Mas, na verdade, eles seguem se desenvolvendo, seguem se reproduzindo, mas mais escondidos, né? Então, você tem insetos com esse tipo de comportamento e, em contrapartida, você tem roedores causando mais incômodo nessa época do ano.
Por quê? Porque eles também buscam abrigo e eles buscam alimento. Então, você tem roedores entrando dentro de residências, de comércio, fazendo infestação em forro, em shaft, em estoque, né, principalmente. Então, realmente, a atenção a gente tem que ter o ano inteiro, mas em pontos diferentes. Então, se você não quer esses bichinhos, essas visitas indesejadas adentrando a sua casa, o seu comércio também, vou deixar o Instagram da empresa da Camila para vocês, que é a Líder Dedetizadora e Desentupidora. O Instagram é assim como está aparecendo na tela para vocês. Líder Dedetizadora e Desentupidora. E lá tem muito conteúdo sobre isso, dicas, falando dos tipos de bicho, dessas visitas indesejadas, de como se livrar delas. É super legal, lá você pode entrar em contato também para realizar um serviço aí na sua casa, no seu ambiente. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco melhor sobre isso, tá bom? É bem legal mesmo, os vídeos que a Camila produz lá com a equipe, gente, você aprende bastante. Vale a pena curtir, tá? Manda perguntinha pra gente. Bom, trazer para você um alerta, na verdade, a Marinha do Brasil emitiu um comunicado ontem, alertando para uma ressaca marítima. O Matheus Agostinho, direto de São Sebastião, atualiza a gente. Boa tarde, Matheus. Oi, Ana, oi, Lucas, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Esse alerta da Marinha do Brasil foi emitido por conta do final de semana aqui no litoral norte, que será marcado por baixas temperaturas e também por uma alta ventania por aqui. Essas ondas podem chegar a 2,5 metros e também tem previsão de chuva por aqui, pessoal. Segundo as informações, esse alerta vale desde Ilhabela, aqui no litoral norte, até São João da Barra, no Rio de Janeiro, ou seja, até outro estado. Pega todo o litoral norte aqui de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro, todo este alerta para a ressaca marítima. A situação, segundo as informações, é provocada pela chegada de uma frente fria e também que vai acontecer entre esta quinta-feira e sexta-feira. Obviamente que eles deram algumas recomendações para o pessoal que mora aqui no litoral, que é como, por exemplo, nada de surf ou de windsurf ou kitesurf também, que são modalidades praticadas pelos moradores por aqui neste período. Os pescadores também têm que redobrar a atenção enquanto eles estiverem no mar realizando a pesca. Muita pesca artesanal acontece por aqui também. E fora isso, os navegantes também podem acompanhar as atualizações pelo Facebook do Serviço Meteorológico Marinho e também pelos portais de notícia da Marinha do Brasil, que eles vão informar tudo o que está acontecendo por lá. Então, obviamente, são essas atenções redobradas que os turistas e os moradores daqui devem ter durante todo este período, durante todo este final de semana, já que as ondas estarão bem altas por aqui. A previsão do tempo, falando agora um pouco sobre a previsão aqui no litoral norte, em Caraguatatuba chove hoje e amanhã, mas o fim de semana será de sol entre nuvens, com máximas ali que devem chegar entre 23 graus. Em Ubatuba, a mesma previsão, muitas chuvas até sexta-feira e um tempo um pouco mais aberto no final de semana, sábado e domingo. Aqui em São Sebastião, pegando um pouco de Ilhabela também, que faz a divisa aqui entre o canal, tem menor chance de chuva hoje e amanhã, mas o domingo deve ser nublado, com máximas de 23 graus, pessoal. Então, um alerta da Marinha para os moradores e turistas aqui da cidade, para que eles redobrem a atenção e tomem todos os cuidados necessários para evitar qualquer problema causado por estas ressacas marinhas, ainda mais com essas chegadas da frente fria, chegadas também de fortes ventanias que está ocorrendo aqui no litoral. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. É com vocês aí no estúdio. Com certeza, né, minha amiga? Ainda mais o pessoal que gosta de surfar, a gente sabe que aí no litoral norte, muita gente gosta de se aventurar, aproveita o mar que tem bastante onda, mas a natureza é algo incontrolável mesmo. Exatamente, isso que eu ia dizer, a natureza pode ser muito perigosa, então é bom estar atento às previsões, né? Então é bom a gente pegar esse recado. Obrigado, viu, querido? Boa tarde, bom trabalho para você. Obrigada, Matheus. E no próximo bloco tem 3 minutos com Harry Pizek e destaques da web com Júnior Bianchini. Não sai daí, não. Falando Nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais, é ter com quem contar. E Açaí. Vem vigorar com preço baixo no açaí. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com.
Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, nossa equipe entrará ao vivo no Manhã na Band com muitas novidades. Venha até Tremembé a partir das 9 da manhã e participe da inauguração do novo centro de distribuição da Isamig Telecom. Participe e concorra a brindes exclusivos. Blitz na TV. Oferecimento Isamig Telecom. Tecnologia que aproxima. Confiança que conecta. Estamos de volta com essa linda imagem de São Sebastião, bem ali onde o Matheus estava conversando com a gente, né? O canal ali do Porto. Nossa, como está fechado o tempo. Neste momento, 20 graus, com pequena possibilidade de chuva para hoje. O Matheus adiantou para a gente, né? Máxima de 21 graus, sábado com sol e domingo fechado, máxima de 23. Um beijo para você do Litoral Norte. Cuidado com esse mar, porque a gente avisou que tá perigoso, né? E esse tempo tá louco, né? Um dia sol, um dia chuva, um dia vento, um dia calor. Cuidado aí, viu? Bom, vamos voltar para o nosso assunto de hoje, ver o resultado parcial da nossa enquete. O que será que vocês responderam aqui? Você recebe visitas indesejadas na sua casa? Por exemplo, Formiga, 100% de as pessoas recebem. Realmente, a líder dedetizadora hoje pode ser uma super indicação aí para vocês resolverem esse problema, porque 100% das pessoas que estão participando falam que recebe. Você recebe, amigo, na sua casa? Sim, formiga. Uhum. Gente, é uma coisa que a gente não pode normalizar, né? Como a gente acha que é normal ter formiga em casa. Não é, a gente pode até conversar sobre isso hoje também. Aliás, manda pra gente a sua opinião, alguma situação que você já passou com algum desses bichinhos que você recebe na sua casa. Coloque junto o hashtag falando nisso, 12997167989. Esse é o nosso número. Lembrando que a gente agradece a sua participação, dando um par de convites de cinema para você, tá bom? A gente faz isso um sorteio, na verdade, no final do programa. Bom, aqui no estúdio a gente está com a Camila, da líder dedetizadora, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ela. Vamos lá dar uma olhada. Eu tô com o Rubens aqui no Açaí Colinas. Quero saber, Rubens, você já viu algum bichinho andando pelo seu apartamento? Você encontra com eles ali? Encontro, lá tem bastante bichinhos no apartamento. Eu, particularmente, eu não tenho, porque eu acho que esses bichinhos tem que ter mais espaço, tem que ter... Eu tenho uma cachorra, uma grande, isso eu deixo na casa da minha filha. Lá eu vou lá para levar em veterinário, vou lá levar ração, eu cuido dela lá. Além de pet, eu digo de inseto. O senhor já viu alguma lagartixa, barata, algum tipo de bicho assim que a gente não gosta muito dentro do seu apartamento? Não, isso aí lá não tem não, lá é bem higienizado, eles cuidam bem o síndico lá, cuida bem dessa parte. Lá eu nunca vi isso aí não. Então, falando em higienização, eu quero saber de quanto em quanto tempo é bom fazer uma dedetização em casa. Bom, essa é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Mas a gente gosta, eu particularmente, eu não gosto de falar de quanto em quanto tempo tem que fazer, porque cada ambiente tem uma situação, cada ambiente tem um tipo de praga diferente. Então, quando a gente vai definir uma frequência, é de acordo com as condições do ambiente. Então, a limpeza que tem, como é o entorno. Quando a gente está falando de residência, essa residência é o quê? É um apartamento, é uma casa que está em área urbana, é uma casa que está numa área que tem muita vegetação em volta. Tudo isso influencia muito em questão de controle de pragas, né? Porque cada local vai ter uma incidência diferente. Você falou aí que você tem problema com formiga, né? Hoje em dia, a gente recebe muita reclamação de pessoas que moram em apartamento com problema de formiga. Nossa, mas eu moro no 10º andar, como é que essa formiga foi parar lá dentro? Parece que elas vêm do além, né? Escalam, né, gente? Isso. Nossa. E aí, isso entra essa nossa análise, né? Antes de falar, não, vai lá e dedetiza a sua casa. Não, mas por onde ela está vindo, como ela está entrando. Porque, por exemplo, se ela estiver entrando por uma rede elétrica, como acontece muito, não adianta eu ir lá e aplicar na rede de esgoto. É verdade. Entendeu? Então, a gente precisa olhar cada ambiente e definir a frequência certa. Nossa, é um trabalho de investigação, né, gente, que precisa ser feito. Olha, o Renato trouxe pra gente aqui um serzinho que até agora a gente não tinha citado, mas aquela poeirinha de madeira no chão, que a gente às vezes vai fazer a faxina em casa e encontra, já pensa no cupim, né? Obrigado, Renato, por trazer essa pauta pra gente. Qual a melhor forma de combater os cupins em móveis? E se existe algum produto liberado para cupins em árvores? Tá. Vamos começar falando das árvores, né? Hoje em dia, existe uma lei ambiental muito forte em relação a questões de tirar a árvore,
cupim em árvore. Então, normalmente, quando vem casos assim, a gente sempre orienta passar para a prefeitura, porque existe um setor na prefeitura que eles vão, avaliam se tem cupim naquela árvore mesmo ou não, e aí eles fazem o tratamento ou então a remoção, mas nós, como empresa, não podemos agir na árvore, né? Em relação aos cupins, nessa época do ano, é muito legal a gente falar deles, porque com a chegada da primavera, começa a fase de reprodução. Então, aquelas aleluias, que é aqueles bichinhos que ficam voando em volta da luz, assim, milhares, e aí entra em casa e solta um monte de asinha, isso é cupim. Olha. Muita gente nem sabe, mas Não isso é sabia. cupim. E essa é a fase reprodutiva do cupim. Então, ele é a fase que ele fica alado, ele faz a reprodução dele, e aí ele cai no chão, corta a própria asa, e aí ele vai buscar um local para começar uma nova infestação, uma nova colônia, né? Então, nessa época, início da primavera, é uma época muito legal de você realizar um tratamento químico no ambiente, porque você diminui a chance de ter um problema com infestação. Então, agora de setembro até mais ou menos novembro, seria uma época interessante de estar fazendo isso para prevenir, né? Uma vez que esse cupim entra num móvel, começa uma infestação, quanto tempo depois você vai perceber a existência dele? 2, 3 anos depois. Meu Deus, quando faz um tudo buraco, isso. né? Exato. É então, muito assim, tempo, é né? muito tempo. E assim, o primeiro sinal que você perceber que tem, já chama uma empresa, porque realmente o estrago pode ser grande. Olha, antes dessa aplicação química, né, que é feita nos ambientes, o que tem que ser observado? Eu gosto sempre de trabalhar, como é o tema de hoje, né, a prevenção. Então, assim, de forma prática, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, os 4 As que eu falei, né, de acesso, abrigo, alimentação e água. Então, a gente sempre olha isso. Primeira coisa, o acesso. Por onde esse animal está entrando, né? No caso de cupim alado, a gente sempre fala para colocar tela nas janelas, telas em portas. Final da tarde, manter a casa com pouca luz para não atrair esses insetos para dentro da casa. O abrigo, né? Você ter ralos fechados para evitar a entrada de barata, escorpião. Nessa época do ano também é fase reprodutiva de escorpião, então também tem que colocar atenção. Manter o ambiente sempre limpo, descartar o lixo corretamente, manter quintal sem água acumulada, porque agora vai vir verão, vai começar a dengue de novo, né? Então, todas essas ações do dia a dia, elas vão fazer diferença para que você não tenha efetivamente um problema com uma infestação. Tá certo. Caso você precise de uma ajuda imediata, ou até mesmo quer entender um pouco mais sobre essa prevenção, vou dar a dica aqui do Instagram da Líder Dedetizadora Desentupidora. Desse jeitinho, se você jogar lá, você vai encontrar. O legal é que aqui tem um conteúdo bem bacana. Tem um quadro que é a Bióloga Responde, que a Camila ela faz, e ela, como bióloga, vai fazer você entender um pouquinho o comportamento dos bichos. Tem um post aqui também sobre aranhas e escorpiões. A gente não falou de aranha, que é outra coisa horrível também quando aparece. Assusta, né? Então pode acessar e seguir, tá bom? E mandar perguntinhas por lá também. Tá bombando de pergunta. A gente já volta com a participação de vocês. Segura aí. Sim. Chegou o momento de parar na frente da TV para admirar um prato delicioso e inspirado na nossa linda Serra da Mantiqueira. Pois é, o quadro 3 Minutos com Harry Pizek, que vai ensinar a gente a fazer hoje a torta camponesa. Olha só. Seja bem-vindo, 3 Minutos com Harry Pizek. Hoje vou te ensinar uma receita prática de torta camponesa em homenagem à nossa linda cidade de Campos do Jordão. Para começar a torta camponesa, a primeira etapa é cozinhar as batatas, até elas estarem bem macias, tipo purê. Aí a gente tem que ter uma forma dessa que você abre aqui do lado e a gente vai untar com manteiga. Mesmo sendo antiaderente, é sempre bom untar, que aí não tem perigo de grudar na hora de você desformar e desmontar a sua torta. Aí eu coloco a batata aqui e vou amassando. Eu tenho esse amassador, se você não tiver, pode amassar com garfo. E vamos utilizar com a própria casca, não precisa descascar. Eu acabei já de amassar bem ela. Você pode moldar com um copo ou eu prefiro moldar com a mão. Eu acho mais simples, mais tranquilo. O importante é não deixar o fundo dela muito fininho, tem que ser mais espesso e a lateral também para não vazar. Você pode untar com azeite ou com manteiga. Eu vou untar com azeite.
Agora vamos fazer o recheio dessa maravilhosa torta. A gente coloca 2 colheres de manteiga, 2 de azeite, a colocar 3 dentinhos de alho inteiro, para depois a gente tirar, para dar o sabor, tá? Agora, para completar, tomatinho cereja. A gente coloca ele para dar uma pequena refogada, que ele solta muita água. Ele já está bem molezinho, o alho eu vou continuar deixando. Eu vou tirando só o tomatinho, ó. Vou deixar o tomate aqui, agora eu vou colocar sobrecoxa de frango. Já refogamos um pouquinho, agora a gente vai colocar os temperos. Primeiro, vamos colocar sal. Agora, vamos colocar pimenta do reino, agora páprica e um pouquinho de noz moscada. Acrescentar a cebola. Aqui a gente utilizou o champignon Paris fresco. Para finalizar, a gente volta com aquele tomate. Mexemos de novo e olha que lindo que ficou, hein? Enquanto termina nosso refogado, eu vou preparar o que vai por cima. Essa vai ser a sua cobertura da sua torta. 3 ovos, creme de leite fresco. Aí a gente vai misturando devagarzinho, aí vai colocando farinha de trigo e vai batendo aqui. Nós deixamos a nossa torta durante 30 minutos, aí a gente vai colocar o recheio. O alho eu não ponho. Esse molho eu também não vou colocar, porque senão fica muito líquido. Agora ó, eu dou mais uma mexidinha na cobertura e vou espalhando aqui, ó. Ela vai incorporando, agora vai ficar mais 40 minutos no forno. Essa foi a nossa receita. Até a próxima semana com mais um 3 Minutos com Harry Pizek. Ai, eu fico com água na boca aqui de ver essa reportagem CVT com comida passo a passo. Se você não anotou os ingredientes, a receita vai estar no nosso Instagram, tá? No @Falando Nisso Band, você acompanha o programa por lá e, claro, a receitinha do Harry Pizek que a gente acabou de passar também, tá bom? Vamos lá para a fofoquinha, o Júnior bem aqui, ele que tá com vontade eu perdi aqui. o rumo da fofoca. Não tem como... Harry, você caprichou, Tem como meu passar amigo. de novo, Harry? Não. Dá vontade de ficar assistindo, né? Nossa, eu não consigo nem prestar atenção na própria receita, eu só fico pensando, nossa, que delícia, que gostoso. Tem que ir no Instagram. No Instagram do Harry também, ele posta junto com a gente, também é legal, viu? @restaurante Harry Pizek. Comida bom demais. Preparativos para Carnaval 2026, a gente já começa falando sobre isso. Não vai ter comida para essas mulheres. Tem que fazer dieta. Elas fazem uma dieta, né? Sim. Vamos comentar sobre algumas musas do Carnaval? Vamos. Principalmente da Salgueira. A Salgueira anunciou 2 musas. São várias musas, né, que as escolas têm, não é só uma, né? Sim. Diferente da rainha, né? Isso, a Rainha rainha de material uma só. É uma só, né? Mas uma musa que está estreando como musa, ela nunca foi musa antes, ela está meio que aprendendo tudo, é a Bruna Grifal. Ah, Bruna Ela tem realmente, assim, dedicado bastante, ensaiado bastante lá com o Carlinhos do Salgueiro, e ido bastante na quadra da escola para sentir ali o clima realmente, que é diferente, né? Então, ela está estreando como musa da Salgueiro esse ano. Olha que legal. Aliás, ano que vem, né? 2026. Ela é linda, né? Muito bonita A essa Salgueiro moça. tem um enredo esse ano que homenageia uma carnavalesca que se chama Rosa Magalhães. É parecida, né? E é uma representatividade muito grande. Então, ela se disse honrada também por estar na escola nesse momento. E uma outra musa da Salgueiro também que está se preparando é a Cíntia Dicker, a mulher do Pedro Scooby. Ah, tá. Né? Inclusive tem uma Acho curiosidade. engraçado que a gente tem que falar sobre isso, né? Pra gente lembrar quem é a pessoa. Sim, é a mulher a esposa de de alguém. Ah, mas é porque ela ficou conhecida porque é a esposa dele, né? Assim. É assim, mas tem é um engraçado. E ele ficou detalhezinho. conhecido por ser marido da Luana Piovani, É verdade, então uma coisa puxa a outra. É verdade. Falando Teve na isso mesmo. Piovani, esse posto que a Cíntia Dicker está Lá ocupando vem a hoje... Piovani. Eu adoro. Não, ela não falou nada. Ah, hoje não? não. Ah, tá. Mas esse posto, Poxa, Luana. Faltou, hein, Luana? Esperava mais de você. esse posto já foi da Piovani. De mulher dele. Isso. Os de dois postos De foram da mulher dele. do Scooby e de musa. Olha, vai ver que a escola gosta, então. Inclusive, ela chega no Scooby, aí, com quem você tá? Manda pra gente manda aqui. pra gente. Inclusive, Ai, que maldade, sabe? a Cíntia até brincou, olha, se algum dia rolar da Piovani e eu desfilarmos, eu ia se sentir muito honrada ali, né? Enfim, ela não é sambista também, a Cíntia Dicker. Tem todo aquele lance da patrulha do samba, né? Muita gente criticando, olhando o samba. Sempre olha, vai ter, né? será que tá sambando Eu acho bem, que é não necessário tá? ter esse questionamento, sim. Né? Eu acho que é importante se falar sobre, acho que é bacana. Que traz várias questões, eu acho bom. Só que, né? E ainda falando do carnaval, um outro detalhezinho é sobre a Bruna Gonçalves, que é a companheira da Ludmilla. Ah, sim. Ela era a musa da Beija-Flor.
Aí, de repente, ela falou assim, nossa, ela apareceu e falou, olha, pessoal, eu não esperava, eu não sou mais musa. Ela foi meio que desligada, porque a Beija-Flor falou que esse posto, ele foi extinto. Ah, Não vai ter? Só que aí tem um detalhezinho, porque parece que a Ludmilla não quis cantar num evento da Beija-Flor há um tempo atrás. Então, estão dizendo que talvez ficou uma rusga ali. Se você tirou a minha mulher, eu também não vou mais cantar aqui. Será que é isso? Ou ao contrário, eu não cantei, você não cantou, então sua mulher saiu. Alguma coisa mais ou menos Às vezes assim. tem tudo comercial, gente, tudo troca. Comercial. A escola, quando convida essas mulheres também que são criticadas... Eu também acho que é sempre uma estratégia de marketing, assim, para levar um público, levar até essa discussão, se deve, se não deve, porque é loira, porque é negra, né? Tem essa questão no samba. Porque não é a atriz que consegue. Essa apropriação. Não é ela que vai bater, eu quero ser. É tudo um convite, né, gente? É tudo comercial, é tudo dinheiro, business, é sobre isso, tá? E falando bem, falando mal, você tá falando da escola, né? O nome da escola tá na boca do povo. Então eu acho que tem um pouco disso. Se me convidarem, eu vou. Você vai? Você sabe sambar, meu amigo? Super bem. Então, por favor, uma palhinha agora. Nem a pau. Não? Poxa vida. Tem uma outra musa, que é a musa das nossas tardes, que é a Nativa. Então, 2 horas eu espero vocês lá, tá bom? Chiquinho. Perfeito. Até amanhã, então. A gente fofoca mais? Amanhã eu volto. Amanhã eu estarei aqui, vai ser com a Ana Flávia. Vamos fofocar sozinhos? Isso, Vamos falar mal do Lucas. Vamos falar mal dele. É isso aí. No próximo bloco, a gente volta com mais sobre o nosso assunto de hoje e sua participação. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Olha eu aqui, minha gente, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Gil, como ter mais lucro no restaurante? Comprando aqui com preço baixo. Gil, como ter menos gasto lá em casa? Enchendo esse carrinho de preço baixo. Vem vigorar no Açaí. Em cada chamado, existe alguém esperando por cuidado. E a Luve Remoções está pronta para responder com rapidez, humanidade e segurança. Com estrutura moderna, profissionais preparados e tecnologia de ponta, transformamos emergências em soluções. Sempre com empatia, porque entendemos que cada vida importa. Luve Remoções. Cuidar da vida é mais do que a nossa missão, é a nossa razão de existir. Essa semana o hashtag Cola na Street foi parar num dos paraísos do nosso litoral paulista, Ubatuba. E é claro que trouxemos o Prime Gourmet na bagagem para mostrar que é possível curtir o melhor da gastronomia, hotelaria com muito sabor, economia e experiências únicas. Se liga, porque a partir de sábado tem dica boa, lugar bonito e muita comida gostosa no ar. Então, cola com a gente! Oferecimento Grupo Scorpion, 32 anos de tecnologia e tradição a serviço da sua proteção. Estamos de volta ao vivo, agora 1h34, com imagens de Taubaté para vocês. Muitas nuvens, está nublado, 20 graus. Amanhã tem previsão de chuva, tá? Deve dar uma esquentadinha no fim de semana. E a gente vai mantendo vocês atualizados por aqui. Um beijo para Taubaté, Texas, que está assistindo a gente. Adoro Taubaté. Também, cidade gostosa, né? Tem uma padaria lá que eu amo. Só não vou falar o nome para não fazer propaganda. Tá. Mas volte e meia eu tô lá. Com certeza eu já gravei lá. Eu gravava muito em Taubaté comida. Nossa. Nossa, é uma delícia. O pãozinho deles lá na chapa, o ovinho, tudo muito bom. Bom, vamos lá então. Dica para você sobre saúde bucal com a Ortovip, que todo mundo já conhece. Uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos, cuidando, na verdade, do sorriso de todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes. Desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos estéticos e reabilitações para quem perdeu dentes com a prótese sobre implantes. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito em harmonia com o rosto, uma combinação realmente ideal, né? Para realçar sua beleza. Então, você quer um sorriso lindo e harmônico, nós indicamos a Ortovip. Mas e a sua autoestima? Você já se pegou escondendo o sorriso em fotos ou evitando sair de casa por não se sentir bem com a sua aparência? Muitas pessoas, infelizmente, passam por isso. E a boa notícia é que isso tem solução. Agora você vai conhecer depoimento de um paciente que se sentia exatamente assim, mas que após reabilitar o sorriso com a prótese sobre implantes, recuperou não só a vontade de sorrir, mas também a sua autoestima.
Bem, eu me inscrevi porque eu já não estava mais me sentindo bem, né? E meus dentes já praticamente não tinha mais. Era prótese, já não se alimentava mais direito, né? E aí então, eu assistindo o programa do Falando Nisso, apareceu na tela até o número da clínica, eu liguei e fui sorteado e hoje estou aqui para dizer que estou muito feliz. Eu cheguei aqui de um jeito, né, numa situação que eu já tinha perdido a autoestima, né, de sorrir, não participava de mais nada, não queria sair mais de casa, em algumas comemorações com os amigos, com os familiares. E hoje não, hoje estou feliz. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui na clínica, eu cheguei de um jeito que eu achava que estava no fundo do poço. Mas hoje, graças a Deus, eu saí daqui da clínica de outra maneira, eu sou outra pessoa hoje, a verdade é essa. A minha autoestima voltou tudo de novo. Agora é só viver e sorrir e vamos lá pro churrasco. Que legal, né? Se você, assim como esse paciente, tem vergonha de sorrir, perdeu sua autoestima pela falta de sorriso, entre em contato com a Ortovip e agende sua avaliação. O WhatsApp da clínica, anota aí, é 12 98842 4296. De volta para o assunto de hoje, que está bombando de participação. Quantas perguntinhas. Sim. Essas visitas inesperadas, aliás, a nossa enquete. Bora para o resultado final? Você que participou respondendo hashtag sim ou hashtag não, continua com 100%. Você recebe visitas indesejadas na sua casa. Formiga, barato, escorpião, cupim, como a gente falou, né? Continue participando com a gente. Legal, é difícil ter, né, até na final da enquete, 100% de pessoas com uma mesma resposta, né? Bacana isso, e a gente está tendo muita participação mesmo. Mas ainda dá tempo de você participar, não na enquete, mas comentando que bichinho que apareceu aí na sua casa, tirando uma dúvida aqui com a Camila. E não esquece de marcar a hashtag Falando Nisso, tá? Escreve hashtag Falando Nisso neste número aqui para concorrer a esse par de ingressos para o cinema que a gente vai sortear no próximo bloco. E a gente já traz a sua participação, então. A Camila, ela é bióloga, entende tudo do assunto, da líder dedetizadora. Ela já responde sua perguntinha, mas antes tem mais perguntinha para você, Camila, direto do Açaí. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Sônia. Sônia, você tem pet em casa? Tenho duas cachorras. E bicho? Você tem contato com os bichos em casa, assim, inseto? Elas já encontraram alguns pela casa? Então, eu procuro dedetizar a cada 6 meses, justamente por isso, porque são curiosas, né? Então é perigoso. Exatamente. Eu quero saber exatamente isso. Para quem tem pet em casa, qual a forma segura de lidar com isso após a dedetização? Bom, hoje nós temos formulações em forma de gel, que é extremamente seguro, que inclusive a gente utiliza em hospitais, em UTI, mas essas formulações elas só têm indicação para formigas e baratas, né? Se você tem problema com um desses dois tipos, essa formulação ela é indicada, né, para quem tem pet em casa. Todas as outras pragas a gente tem que utilizar uma solução líquida, né? E aí com isso é necessário retirar o pet e manter esse pet afastado do ambiente por algum período. O período o que determina o período que ele tem que ficar fora é o tipo a raça, né? Se for, por exemplo, um cachorro, qual é a raça do cachorro, ou se é gato, ou se é peixe, ou se é coelho, porque hoje em dia as pessoas têm muitas coisas em casa como pet, né? Lá na Líder a gente sempre orienta qual é o período que a pessoa pode trazer esse pet de volta. Se é cachorro de porte pequeno, que tem aquele costume de deitar e se espalhar no chão, a gente sempre orienta a limpar o ambiente antes de receber o pet de volta. Então, sim, tem alguns cuidados que devem ser passados previamente. Tá certo. A gente tem muita perguntinha, então vamos começar a trazer? Que eu acho que é legal valorizar a sua participação. A Rosângela, ela faz um comentário aqui, na verdade, que na casa dela, sempre aparecem muitas formigas, daquelas bem pequenas que invadem a cozinha e parecem tão inofensivas, né, Rosângela? Mas é tão necessário cuidar disso. Já a gente fala de formiga. A Conceição Freire, hashtag Falando Nisso, está concorrendo ao nosso par de ingressos. Eu moro em condomínio, aqui sempre tem dedetização, mas aparecem formigas dentro do apartamento. Como faz para eliminá-las? As formigas, você vê que elas são uma praga aqui para todo mundo, né, Camila? Top 1. Eu, quando morava em apartamento, tinha aquele rastro de formiga assim na pia e eu tentava encontrar da onde elas vinham e não tinha como, né? O que fazer, né, para eliminar de vez? Tem como? Porque parece que quando você elimina, elas voltam, né? É que isso seria uma eliminação
errada, né? Hoje em dia as pessoas utilizam produto caseiro ou quer fazer ela mesma. E o que Pano, acontece? que você bate nelas. Passa vinagre, coisas assim, né? E a formiga, ela é um inseto social. O que significa isso? Aquelas formigas que você acaba vendo na sua cozinha, na sua casa, elas representam em torno de, no máximo, 10% da população de formigas de uma forma geral. Então, não adianta você eliminar aqueles 10%, porque o que vai acontecer? Some por um tempo, daqui a pouco volta de novo. Você fala, caramba, tem formiga de novo. Aí some por um tempo, volta, né? Então, isso significa que você não eliminou a infestação. Uma vez que você tem um inseto social, o que você precisa fazer? Levar a contaminação para dentro da colônia. Como que a gente faz isso? Através de iscas alimentares. Então, a melhor forma de eliminar essas formigas dentro da cozinha, que foram as duas que mandaram a pergunta aí, primeira coisa, olha se os rejuntes das suas cozinhas, da cozinha tá todo bem feitinho, não tem fresta, porque elas costumam fazer ninho atrás do azulejo. Na pia também, né? Entre a parede e a pia fica uma fresta, tem que estar sempre vedando, porque elas são bem pequenas e fazem ninhos atrás. Então, olha primeiro isso, vedação desses pontos, olha a parte elétrica, porque muitas delas fazem ninho dentro da rede elétrica, e depois entraria com um produto químico efetivamente, como uma isca atrativa em gel, que foi essa que eu falei para vocês, que a gente utiliza quando tem PET. É uma isca alimentar, ela vai levar isso para a colônia, e aí sim você consegue ter um resultado mais efetivo. Tá certo. A Marina comenta sobre o escorpião. Na verdade, ela fala que na casa dela aparece de tudo. Sapo, barata, escorpião, aranha, enormes, que pavor, hein, amiga? Mas o que eu mais tenho medo é do escorpião. Eu também. Ela até brinca que o signo dela é escorpião. Mas é perigoso, diferente, né, é perigoso, né? E tem o que fazer com o escorpião, né? Porque muitas pessoas, por muito tempo, acreditavam que não tinham o que fazer, né, Camila? Existe um manual do Ministério da Saúde de 2009, né? Que nele fala que não existe controle químico para escorpião, mas ele é de 2009, nós estamos em 2025. Já muita coisa aconteceu, muita tecnologia mudou e sim, existem produtos legalizados, certificados para controle de escorpião. Antes da gente falar de produto especificamente, a primeira coisa que você tem que fazer é vedar os acessos desses animais para dentro de casa, né? Porque o escorpião, ele não é um aracnídeo gregário, né? Ele vive normalmente isolado, né? Então você tem um ali, um aqui e um lá. Então você tem que proteger as entradas, vedação embaixo de porta, veda ralos, para evitar que eles entrem dentro das casas. E depois disso, tendo ainda incidência de escorpião no ambiente, a gente entraria com uma aplicação química de acordo com o local que você tem aí. Em relação aos sapos, deixa eles em paz, que eles são muito bons, inclusive, para eliminar escorpião. Tem isso, né? Tem uns bichos que comem os outros e tal. Eu lembro que eu fiz uma matéria ali no Vicente na Aranha e eles falaram que todas aquelas galinhas que tem ali, elas também captam os escorpiões e eliminam esse problema lá. Então, existe o pessoal faz isso, né? Só que assim... Não dá para pôr uma galinha no apartamento também, né, dentro de casa. Tem essa questão, mas o problema é que a galinha, ela tem hábito diurno, né? Então, assim, ela acorda muito cedo e vai dormir, tipo, 6 da tarde. E o escorpião tem hábito noturno, ele começa a ficar ativo a partir das 19, né, e em diante. Se eles se encontram, isso vai acontecer, ela vai pegar o escorpião. O problema é que na cidade, às vezes, esse encontro não acontece. Não acontece. Sim, exatamente. Tem galinha para todo lugar, né? A gente tem muita participação para mostrar, muito legal, inclusive, todo mundo que está mandando mensagem para a gente. Daqui a pouco, vou pedir para o Lucas espelhar aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais perguntas, tá? No próximo bloco a gente deixa só com a participação de vocês. Vou aproveitar para deixar o Instagram da Líder Detetizadora para vocês, que tem muito conteúdo sobre isso, já que é um assunto, a gente está vendo aí que bomba na casa de vocês. Todo mundo tem essa questão em casa. Então, o Lucas está espelhando aí pra gente, para vocês verem o Instagram da Líder Detetizadora e Desentupidora, para vocês entenderem melhor sobre essas pragas, o que fazer e muito conteúdo bacana da bióloga Camila que tem por lá, tá bom? É legal mesmo, viu, gente? Bora assistir, na verdade, esses vídeos que você vai aprender bastante. A gente vai conversar com a Carol agora, que vai trazer pra gente um dos destaques do jornalismo. Já está aqui com a gente. Minha querida, boa tarde. O que você traz pra gente de notícia hoje?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde para Ana e para você que está acompanhando o programa. Hoje é o dia do trânsito e o excesso de velocidade continua sendo a infração mais registrada aqui no Vale do Paraíba. Em segundo lugar, aparece o avanço de sinal vermelho. Os dados são do novo sistema InfoSiga 3.0, que reúne informações atualizadas de segurança viária aqui no estado de São Paulo. Para tentar reduzir o número de acidentes causados por velocidade alta, órgãos municipais e também estaduais reforçam a fiscalização nas vias. Em Caçapava, a Prefeitura começou nesta quarta-feira a instalação da estrutura para receber os primeiros 13 radares fixos de fiscalização eletrônica na cidade. Além da velocidade, 4 radares também vão registrar avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e até paradas sobre a faixa de pedestres. Em todo o Vale do Paraíba, 9 novos radares começaram a funcionar nesta semana em rodovias estaduais. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, afirma que a medida busca reforçar a segurança e também prevenir acidentes e também, para salvar vidas. Se você gostou desse assunto, quer mandar para alguém que avança sinal vermelho, quer mandar para alguém que também, não faz o seu papel aí como parar na faixa, mande essa reportagem para a pessoa que precisa. Acesse o nosso portal bandvale.com. Quero te lembrar que eu estou aqui na rádio Band Vale 102,9, informações sobre as estradas, informações também sobre o Vale do Paraíba e sempre com música boa para você. Eu volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações e pela dica. Vou mandar para você, viu, meu amigo? Pode mandar, que eu tô precisando ouvir de novo. No próximo bloco a gente volta com muito da sua participação. Não sai daí, não. Olá pessoal, tudo certo por aí? Um dos destaques do portal bandvale.com é que hoje começa a segunda edição da Feira de Empregabilidade em São José dos Campos. O evento, que acontece no Shopping Jardim Oriente, das 11 às 19 horas, seguirá até sábado. São 1.500 oportunidades para vagas efetivas e temporárias, especialmente para o período de fim de ano. Entre as vagas oferecidas estão de vendedor, auxiliar de limpeza, técnico químico, assistente de marketing, gerente geral e entre outras. Para saber todos os detalhes sobre a feira e ficar por dentro de outras notícias, acesse bandvale.com. Até mais! Oferecimento: Lojas TED. Dia das Crianças. Nas Lojas TED é diversão garantida. E Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se unital.br. Blitz na TV, a TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, nossa equipe entrará ao vivo no Manhã na Band com muitas novidades. Venha até Tremembé a partir das 9 da manhã e participe da inauguração do novo centro de distribuição da Isamig Telecom. Participe e concorra a brindes exclusivos. Blitz na TV. Oferecimento Isamig Telecom. Tecnologia que aproxima. Confiança que conecta. De volta ao vivo, conversando com você, imagens de Campos do Jordão, bem nublado, máxima de 14 graus, que aliás é o que faz este momento. Vai subindo um pouquinho a temperatura, até domingo chega a máxima de 20 graus, mas o bom é que sexta e sábado vai aparecer o solzinho em Campos. Um beijo para você que está na Serra. Comer um fundizinho esse fim de semana dá lá na Serra. Verdade. A gente abre esse bloco com o quadro Vamos Falar de Dinheiro do Sicredi. Nunca se sabe quando um problema grande vai chegar, Por isso é importante poupar e manter uma reserva financeira para lidar com imprevistos. Melhor ainda, quando essa poupança pode ser premiada. Legal, O Bruno Darrigo, ele é assessor de crédito e investimento do Sicredi, traz orientações importantes no quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Olá, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Darrigo, assessor de crédito e investimentos do Sicredi. Vamos falar de dinheiro, mas de uma forma simples e fácil de entender? Poupar é um hábito fundamental para enfrentar situações difíceis que possam surgir e para realizar também os nossos sonhos. E poupar no Sicredi tem um diferencial, você concorre a prêmios incríveis. Isso mesmo, poupar é essencial para uma reserva de emergência ou até mesmo para a realização de um sonho. Sabemos que para muitos brasileiros o dia a dia é difícil e a renda apertada, mas o importante é começar, com o pouco que seja. Mas criar esse hábito é fundamental.
E no Sicredi, além de poupar para o futuro, você concorre a prêmios semanais. Ao todo, são mais de 4 milhões e 200 mil reais de prêmios ao longo do ano. Ao depositar R$100 na poupança Sicredi, você ganha um número da sorte e já concorre a prêmios. Para quem aplicar na modalidade poupança programada, os números da sorte vêm em dobro. São 4 milhões e 200 em prêmios ao longo do ano, 10 sorteios semanais de R$5 mil cada, sendo o primeiro sorteio no dia 22 de fevereiro. Todo mês um sorteio especial de R$50 mil e em outubro o sorteio de R$500 mil. E em dezembro, para finalizar o ano, o sorteio de R$1 milhão. E aí, você vai ficar de fora dessa? Quer conversar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure amanhã mesmo uma agência do Sicredi mais próxima. Só na nossa região são mais de 50, sempre de portas abertas para a gente tomar um cafezinho, conversar, entender a sua necessidade e te atender da melhor maneira possível. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E voltamos para o nosso assunto de hoje, falando de dedetização na sua casa, com a líder dedetizadora e a Camila, que é bióloga, está respondendo as nossas perguntas. Vamos colocar na tela? A Andressa Fernanda, de Taubaté. Esse tema é muito bom. Obrigada, viu, Andressa, pela sua participação. Por aqui eu sofro com aranhas enormes, moro em frente a um terreno grande e às vezes aparece lacraia também, mas eu faço a dedetização. Elas voltam a aparecer, a gente não falou de aranha ainda, que também é uma coisa que elas têm, né, pequena, grande, todas elas assustam a gente, né, Camila? Sim, aranha é um tema que o pessoal fica muito assustado, mas é importante a gente sempre falar que, assim, nem todos os insetos que existem são pragas, né? E nem todos devem ser eliminados, porque existe um equilíbrio no meio ambiente que deve ser mantido, né? Então, quando a gente fala de aranha, existem basicamente de 4 a 5 que realmente são perigosas e que devem ser controladas, né? Que a gente está falando de armadeira, aranha marrom, Loxosceles, que é uma aranhazinha que tem aqui na região onde a gente está não é muito comum. Enfim, tem algumas aranhas que a gente deve tomar cuidado, outras a gente tenta só repelir, né? Não eliminar efetivamente, porque ela vai controlar outros insetos. No seu caso, Andressa, a dedetização ela é recomendada com uma certa frequência porque você tem um ambiente ali ao entorno da sua casa que não é muito favorável para você, né? Quando a gente tem terrenos que estão descuidados, principalmente, a gente tem uma proliferação maior de pragas e a gente deve colocar bastante atenção. Olha só, o Diego, na verdade, mandou pra gente aqui uma receitinha caseira. A gente pode até comentar. O Diego diz que funciona. Não quero desmotivar você a usar isso, tá bom? Mas ele costuma fazer uma mistura de vinagre e cravo da Índia. É bom que não fica fedidinho, né, amigo? Para eliminar formigas. Qual que é o risco da gente fazer essas coisas, Camila, em casa? Para ele tá funcionando. É isso. Essa mistura, ela é bem popular, né? O pessoal fala bastante. Ah, eu não sabia. Porque tanto o vinagre quanto o cravo da Índia, ela tira o rastro que a formiga deixa. Então, vocês já repararam, assim, que a formiga, ela sempre anda em linha, né? Sempre como se fosse uma trilhazinha? Verdade. E realmente, isso é uma trilha química que elas vão de acordo com o cheiro que elas deixam ali no lugar. Então, alguns produtos têm a capacidade de tirar essa trilha, mas o que acontece? Você está eliminando o problema? Não, você está só tirando um rastro, e aí ela vai começar a procurar ir para outros lugares. Então, você não está tratando a infestação, você só está limpando o ambiente, tirando aquele rastro e daqui a pouco ela vai voltar de novo. Então, isso você tem que fazer com uma certa frequência. E eu indico isso mais para uma questão de limpeza do que para um controle de formiga, efetivamente. Tá certo. A Selma, de São José dos Campos, mandou: boa tarde, Luquinha e Ana. Saudade de vocês. Um beijo para você. Eu morro de medo de rato, tenho pavor. A gente estava até falando disso no começo do programa, que cada pessoa tem um pouco de paura de algum bicho, né? Os ratos, eles têm como serem evitados, assim? Sim. O rato, ele basicamente vai entrar no ambiente em busca de abrigo ou de alimento. Se você tem isso disponível, ele pode entrar, né? Então, primeira coisa é você não deixar alimento disponível. Às vezes as pessoas deixam, por exemplo, ração de cachorro e deixa à vontade para o cachorro. Isso é extremamente atrativo para roedor, então não é legal também, né? Se você já teve problema com roedor, tem que colocar atenção nessas coisas. Lixeira, sempre tampada, gente, com tampa fechadinha, não é para deixar lá na calçada o saco, porque o roedor vem, ele abre, vai ser atraído pelo cheiro
Então, tem alguns cuidados que podem ser feitos. Vedação, buracos acima de 1 centímetro, o rato consegue passar. Então tem que vedar, né? Se você tem ali um buraco no seu muro, alguma coisa assim, tem que vedar com um material resistente para que eles também não entrem. Ai, é tão feio, né? Aí a pessoa põe a ratoeira, aí o bicho morto lá, é horrível. É uma cena que a gente leva pro resto da vida. A Angelita comentou aqui que na casa dela já apareceu morcego. Foi um belo susto. Depois disso, coloquei tela mosquiteira. Vamos falar do morcego? Eu morei num prédio bem na frente do parque da cidade, o Ravena, e eu dormia com a janela aberta. Depois que entrou o morcego, nunca mais fiz isso, porque foi horrível mesmo. Eu morava numa casa que vinha morcego também. Minha cachorra da época pegava. E é um bicho feio, ainda bem que você tinha cachorro. Eu não tinha, é um bicho muito feio. O morcego é feio, né, ele gente? assusta também. Muito, nossa. Não era o Batman. Se fosse, tava bom ainda, né, amiga? Mas não era, não. O morcego, assim como os pombos, por exemplo, eles são animais protegidos pelo IBAMA. Então a gente não pode eliminar. Fazer nada. Não pode eliminar. Ah, a gente só pode. Ai, perdoa minha cachorrinha. Não, mas é cachorrinha. Aí é um instinto Ela animal, eliminou. né? Entrando em ação. É igual eu falei do sapo, né? Deixa ele lá, deixa o cachorro, né? Ele vai fazer a parte dele. Mas assim, a gente não pode entrar com nenhum tipo de produto para eliminar. Eles são protegidos, eles são mamíferos, né? Então. Tentei pôr a tela, então, na verdade. É né? vedação. E repelir. Né? Tá bom. Já entendemos. Então põe a telinha. Sim, ó, não vai dar tempo de a gente colocar todas as participações, né? Mas a gente quer agradecer muito a presença da Camila. E eu quero indicar para vocês a Líder Dedetizadora e Desentupidora, que é um Instagram onde tem muitos conteúdos para vocês. Ela posta muito conteúdo sobre os bichos, sobre as pragas, como eliminar. Tem aqui no link, você consegue acessar. Manda também perguntinhas, se a gente não conseguiu colocar aqui na tela, manda para eles lá no Instagram que ela consegue responder vocês também, tá bom? Tá certo. Aliás, a Camila vai gravar conteúdos que entrarão nos próximos programas, falando mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Camila. Vamos ver quem ganhou. Hoje teve muita pergunta. Quem, então, ganhou hoje? A Paola Monteiro. Sortuda, hein, menina? Que legal, que bom ter você aqui com a gente também durante o programa e toda a companhia de vocês fazendo perguntinhas. Muito obrigado, viu? A gente fica muito, muito, muito feliz. Obrigada, Camila, pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a vocês por terem mandado as perguntas e a gente está à disposição para responder. Pode mandar lá pra gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente responde. Obrigada pela companhia de hoje, pelas participações e amanhã a gente se vê, tá? Programa diferente. Estarei na Polipet, na Ademar de Barros, em São José dos Campos, ao vivo, trazendo para vocês tudo que tem de diferente sobre pet. Mas a Ana Flávia vai estar aqui com o Dr. Marcos Massal, respondendo perguntinhas também, vai ser bem legal. Sim, eu conto muito com a participação de vocês amanhã também, tá bom? Fica com Deus, uma boa tarde para você. Um beijo. Tchau, tchau.